Aleluia. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Já está aqui presente no altar do Senhor, o nosso irmão. Louvado seja Deus. Posso até mesmo chamar. Porque Deus tem um chamado, nosso irmão pastor Creito. Louvado seja o nome do Senhor. É o chamado que Deus tem. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, sobre as nossas vidas. Aleluia. E desde já quero pedir à igreja que se coloque de pé, por gentileza, que nós fazemos oração para receber o consagrado homem de Deus. Louvado seja Deus. Em oração nesta noite, amém? Soberano Deus, eterno Pai que está no céu, ó Deus, nesta hora, Senhor, de oração, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, abençoar, que o Senhor venha, Senhor, usar, meu Deus querido, o teu filho nesta noite, e dando-nos assim, meu Pai, a tua vitória nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos receber o consagrado homem de Deus com palmas, bem alegre para Jesus. Abençoe. Glória a Deus. Saúde a igreja na paz do Senhor. Amém, meus irmãos. Glorifico a Deus por mais esta oportunidade de estar aqui com os meus irmãos, compartilhando da palavra do Senhor, na quarta-feira do mover de Deus. Amém? Cumprimento também os meus irmãos com a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos internautas, que o Senhor seja glorificado nesta noite, amém? Irmãos, pegue a sua Bíblia, pegue a palavra de Deus. Já oramos ao Senhor, glorificamos a Deus, agora é momento da palavra do Senhor, amém? Abra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 43. Glória a Deus. Todos encontraram, irmãos? Possamos ler o texto sagrado? Vamos ler. Diz assim: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque lhe havia tocado, e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Amém, irmãos? Amém? Pode se assentar, glorifique a Deus com as tuas palmas. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, Evangelho de Lucas, o seu propósito é apresentar a Cristo como Filho de Deus. Lucas também, ele vai apresentar e nos mostrar
a humanidade de Jesus. Jesus, ele era 100% divino, como também 100% humano. O propósito de Lucas também é de apresentar os ensinos doutrinários que Jesus fazia nas sinagogas, diante das multidões, os seus ensinamentos, a palavra poderosa que ele apregoava. Mas o maior dos propósitos deste evangelho é apresentar a Cristo como Filho de Deus, o Salvador da humanidade. É claro que, fazendo uma observação bem breve sobre o evangelho de Lucas, nós podemos aqui observar que ele traz declarações óbvias e precisas sobre a vida e sobre o ministério de Jesus Cristo. Como nós vamos ver aqui no capítulo de número 8, o versículo de número 43, e eu creio que nós iremos aqui absorver algumas lições sobre este texto que nós acabamos de ler, lições que são aplicáveis a nós. Nós vemos aqui um grande mover de fé, uma grande ação e atuação divina em cima deste texto, e é nesse objetivo que eu quero aqui compartilhar com os meus irmãos que aqui estão. Eu peço para que você não feche a tua Bíblia. Você, meu irmão internauta que está aí com a tua Bíblia agora, abra ela, não feche em nenhum momento, que nós vamos aqui fazer uma pregação expositiva sobre a palavra de Deus, e diante dessa pregação nós iremos aqui absorver lições para a nossa vida. Eu quero que você aqui acompanhe comigo no capítulo de número 8, versículo de número 43, a exposição da palavra. Versículo de número 43 vai dizer: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada. Em primeiro momento, irmãos, na lei judaica, esta mulher aqui, ela era considerada como impura, por conta desta enfermidade, deste fluxo de sangue que ela sofria. E aqui nós extraímos uma lição muito importante, porque diante da adversidade que ela estava passando neste momento, nós possamos aqui observar que ela estava passando por um momento de frustração, um momento de isolamento, porque essa mulher não poderia partilhar com a sociedade. Essa mulher, ela não tinha o direito de ir e vir. A qualquer momento em que ela pudesse se expor à sociedade, a lei poderia julgá-la, e esta mulher poderia ser morta apedrejada. Então observamos aqui que há um primeiro aspecto, e esse aspecto é a frustração, porque essa mulher usufruía de bens, essa mulher tinha recursos para poder se manter, e ela recorreu a médicos para que pudesse ser curada, mas nenhum desses médicos a quais ela recorreu, ela não obteve a cura. E nós estamos aqui diante de um texto que é descrito por um médico que trouxe detalhes não somente sobre a vida desta mulher, mas também sobre o ministério de Jesus. Nós vemos a precisão a qual Lucas, ele traz detalhes sobre a vida desta mulher, e observando em primeiro momento, nós temos aqui o primeiro aspecto, a frustração. Uma mulher que usufruía de recursos financeiros, ou seja, ela tinha dinheiro para gastar com os remédios, com médicos, mas mesmo assim ela não conseguiu ser curada. Olha o que o texto diz:
e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos. 12 anos essa mulher sofrendo com a frustração, com o abatimento psicológico, espiritual. Uma mulher que não poderia viver em sociedade. Ela gastou os seus recursos com os médicos, todos os seus haveres, e por nenhum ela pôde ser curada. Versículo de número 44. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo de sangue. Observe que o texto, ele não é bem explícito sobre a história desta mulher, mas pela leitura e uma exegese bastante prévia sobre este texto, observamos que esta mulher um dia ela ouve falar sobre Jesus. Por exemplo, ela pôde ter escutado falar que Jesus curava, as maravilhas que Jesus fazia através das suas curas, da pregação da palavra, porque Jesus, ele pregava com poder. Jesus, ele pregava com autoridade. Jesus, ele pregava com virtude, e isso ele recebeu do Pai, as qualificações para exercer o seu ministério terreno. E aqui nós fazemos uma observação bastante prévia, e observamos dentro do texto do versículo de número 44, que essa mulher um dia ouviu falar sobre os milagres de Jesus, sobre o ministério terreno a qual Jesus estaria exercendo. E neste momento surge a esperança, porque ela já havia gastado todos os seus recursos, havia se desfeito de todos os seus haveres, e agora neste momento o que resta para essa mulher é somente a tua fé. Ela ouve apenas falar no nome de Jesus. Olha que coisa tão interessante. Chega a ser absurdo, porque esta mulher ela nunca viu Jesus. Essa mulher nunca dialogou com Jesus. Mas por um momento que ela ouve falar de Jesus, ela já descreve aqui, no versículo de número 44, olha o que diz: chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Em Lucas nós não encontramos a explícita descrição de como foi esse encontro desta mulher com Jesus. Mas em Marcos nós já encontramos, no Evangelho de Marcos. E o Evangelho de Marcos diz que essa mulher, ela fala para si mesma: se eu ao menos tocar a barra da sua orla, serei curada. A barra da orla representava a franja das vestes de Jesus. Os sacerdotes na época usavam uma veste, e na ponta dessa veste tinha uma franja. E essa mulher, ela tinha esse conhecimento, porque ela disse: se eu ao menos tocar a barra da orla da sua veste, eu serei curada. Veja só, irmãos, que interessante e que incrível o texto nos ensina. Uma ação de fé, porque essa mulher somente ouviu falar sobre Jesus. Ela nunca ouviu, mas ela ouviu falar, e através dela ouvir falar sobre Jesus, surgiu em seu coração a esperança da cura, a esperança da salvação. E olha o que ela diz: chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste,
e logo estancou o fluxo do seu sangue. Perceba que esta mulher não poderia viver em sociedade. Como que agora ela diz: se eu ao menos tocar a barra da sua orla, serei curada? Para que ela pudesse tocar Jesus, ela tinha que sair da onde habitava. Para que essa mulher pudesse tocar a Jesus, estar presente face a face com Jesus, ela tinha que estar de encontro com a sociedade, enfrentar a sociedade a qual ela era rejeitada. Então veja a esperança a qual surgiu em seu coração. A esperança surgiu também uma reação sobre a vida daquela mulher. E agora ela não olha mais para a sociedade, ela não olha mais para as barreiras as quais ela iria de enfrentar, mas ela vai atrás da tua cura, ela vai atrás da sua transformação. E olha o que acontece, porque Jesus naquela época, ele pregava com tanta virtude, ele pregava com tanta unção, com tanta graça, que as pessoas queriam estar à volta de Jesus, as pessoas queriam estar perto de Jesus, porque as palavras que saíam da sua boca eram como água, as palavras que saíam dos lábios de Jesus eram como pão, e aqueles que se alimentavam das palavras que saíam da tua boca não sentiam fome, a tua fome era saciada, não sentiam sede, porque a tua sede era saciada através dos ensinos de Jesus. A multidão cercava Jesus, a multidão oprimia Jesus, a multidão queria tocar Jesus, estar próximo dele, porque as palavras que saíam dos seus lábios eram palavras de amor, eram palavras de exortação, que confrontavam o pecado, que confrontava o ego humano, mas eram palavras de amor, palavras de salvação. E no entanto, essa mulher agora tem que enfrentar a sociedade. Agora essa mulher tem que enfrentar a rejeição da sociedade. Ela se aproxima da multidão e ela percebe que Jesus está ali no meio, porque ele era cercado pela multidão. E olha o que ela diz: chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste, e logo estancou o fluxo do seu sangue. Imagine agora, irmão, imagine agora essa mulher enfrentando a sociedade. Imagine agora essa mulher enfrentando a lei. Imagine agora essa mulher enfrentando judeus que tinham conhecimento da lei, que poderia julgá-la. E Jesus naquele exato momento não poderia fazer nada por ela, porque tinha a lei, e a lei era apedrejar, ela era considerada imunda. Olha agora o que diz. O texto diz que ela se aproxima da multidão, e quando ela se aproxima da multidão, aquela mulher, ela se joga dentre a multidão e consegue tocar a franja da veste de Jesus. Quando ela toca a franja da veste de Jesus, imediatamente o seu fluxo de sangue é estancado. Em primeiro momento que nós lemos o texto de início, nós percebemos aqui que ela passou por um momento de frustração. Ou seja, com o meu dinheiro, com o meu recurso, eu não consegui nada. Passou por um momento na mente daquela mulher
que jamais ela poderia ser curada, que jamais ela poderia ter uma vida normal dentro da sociedade. Mas veja só, quando nós absorvemos a palavra de Deus, veja só como a nossa vida é transformada quando nós damos credibilidade à palavra do Senhor. Aquela mulher só ouviu falar uma única vez sobre Jesus, e naquele exato momento surgiu a esperança, e ela foi atrás da tua vitória. O que eu quero aplicar aqui nesse primeiro momento: o que você tem feito para alcançar a tua vitória? O que você tem feito? Quais são os obstáculos que você tem enfrentado para tocar a Jesus de uma forma diferenciada? Porque é este toque que Jesus está aguardando de ti aqui hoje, nessa noite. É esse toque que o Senhor está aguardando de você. O Senhor quer uma reação da nossa parte. Claro que no primeiro momento em que nós ouvimos falar da sua palavra, falar no seu nome, porque o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para transformar, para libertar, para curar. O nome do Senhor, ele tem poder. E quando a palavra ela é compartilhada aos nossos corações, não é somente para que nós venhamos ouvir, mas nós também precisamos agir. O ensino da palavra não é somente literal. O ensino da palavra também é para que haja uma atuação da nossa parte. E quando esta mulher ouviu a palavra de Deus, ela não ficou parada. Ela tomou uma postura, um posicionamento e disse: chega! Chega de viver frustrações. Chega de ter obstáculos na minha vida. Com os meus recursos não deu certo. Com os meus haveres não deu certo. Mas agora eu ouvi uma palavra de salvação e um nome poderoso que tem feito milagres. Eu vou atrás do meu milagre. Não importa o que há de enfrentar pela frente, os obstáculos que eu tenha que ultrapassar, mas eu vou atrás da minha vitória. Qual tem sido a sua reação ao receber a palavra do Senhor? Olha aqui para mim, meus irmãos. Será que vocês têm aplicado a palavra de Deus que é pregada aos vossos corações? Porque essa mulher não conhecia Jesus. Assim como nós aqui hoje não o conhecemos fisicamente, não olhamos para ele como alguns apóstolos, Pedro, Tiago, João, estiveram com ele lá no Getsêmani. João encostou a sua cabeça no peito dele e sentiu os seus batimentos cardíacos. Nós não tivemos esse privilégio. E tão somente esta mulher não teve o privilégio de tocar, de ver Jesus, mas ela ouviu falar de Jesus, e naquele exato momento ela aplicou aquilo sobre a tua vida. Chega de frustração, chega de viver a mesmice, chega de viver isolada da sociedade, chega de viver como um animal, porque ela vivia como um animal preso. Ela não tinha o livre-arbítrio de ir e vir, de viver em sociedade, mas ela toma uma objetividade sobre a sua vida. Ela ouve falar de Jesus, sem direcionamento, sem um itinerário para ir até Jesus, mas ela diz: eu vou, não importa o que eu vou enfrentar, mas se eu ao menos tocar a barra da sua orla,
serei curada. Olha como essa fé, ela nos constrange. E de qual forma você tem usado a sua fé? De qual forma você tem agido para tocar a Jesus de forma diferente, para sentir Jesus de forma diferente? Porque essa mulher, ela toca Jesus de forma tão diferenciada, que o próprio Senhor diz, esse toque foi tão diferente, que de mim saiu virtude, que de mim saiu poder. Olha só, uma fé que remove montanhas, uma fé que não vê obstáculos, porque essa mulher não mediu esforços. E talvez para que nós viéssemos alcançar a nossa vitória, temos medido os obstáculos, nós tenhamos medido as barreiras na nossa vida cotidiana. Só que essa mulher é um exemplo de fé, porque ela não mede barreiras, ela não mede obstáculos. Ela diz, se eu somente tocar, eu vou ser curada, eu vou atrás dele, eu vou conhecer esse Jesus que falaram dele sobre mim. E olha o que diz, que ela chega por detrás dele, dentre a multidão, toca a orla da sua veste, e logo é estancado o fluxo do teu sangue. Jesus, oprimido pela multidão, versículo 45, Jesus oprimido pela multidão, a multidão cercava Jesus, porque queria estar perto dele. Olha o que diz, e disse Jesus, quem é que me tocou? Sabe o que Jesus queria mostrar para aquela multidão e para os seus discípulos? Que não era o toque daquela multidão que o cercava, não era um simples tocar, espremer, oprimir, não. Jesus estava mostrando que aquele toque era diferenciado. Olha o que ele diz, e disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes, quem és que me tocou? Nem mesmo os discípulos compreenderam que o toque foi diferente. Não era o toque, um simples toque de esbarrar em Jesus, não era um simples toque somente de estar perto de Jesus, era um toque diferenciado, foi um toque de fé. Olha o que diz, versículo 46, e disse Jesus, alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Ou seja, Jesus estava falando, esse toque não é o toque de quem esbarra em mim, de quem está perto de mim. Esse toque, Pedro, foi diferente. Sabe por quê, Pedro? Esse toque foi diferente porque de mim saiu poder, saiu virtude. Aí ele diz no versículo 47, então vendo a mulher, que não podia se esconder, aproximou-se tremendo. Por que ela se aproxima tremendo? Porque ela sabia como a sociedade poderia atuar naquele exato momento. Mas perceba que diante de um ato de fé, Jesus ele age com estratégia. Jesus ele não só vai agir com a sua humanidade, mas ele também age com a sua divindade, demonstrando autoridade, plenitude. Olha o que diz, então vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. Versículo 48, e ele lhe disse, tem bom ânimo, filha,
A tua fé te salvou. Vá em paz. Perceba que diante da sociedade, porque Jesus também entendia como funcionava a lei, porque ele mesmo tinha conhecimento da lei, e ele sabia que em algum momento aquela mulher poderia ser acusada e julgada, mas Jesus, ele toma de hombridade e autoridade divina, e ele diz: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vá em paz. Eu quero aplicar esse texto em nós aqui hoje, e eu peço que você faça uma reflexão sobre a tua vida, porque, meus irmãos, é muito fácil nós declararmos que temos fé no Senhor, que confiamos na tua palavra. É muito simples e fácil nós pegarmos uma Bíblia e colocarmos debaixo do nosso braço. É muito fácil e simples eu vestir um paletó, uma roupa de crente, e dizer que sou servo do Senhor. Mas o mais interessante e difícil é a nossa atuação como cristão. É a nossa atitude sobre aquilo que professamos, sobre aquilo que defendemos e anunciamos, sobre aquilo que nós entoamos em forma de cântico ao Senhor. É muito simples, é fácil, mas na vivência, na atuação diária, como essa mulher vivenciou, perceba que ela não era cristã, perceba que esta mulher não era salva no Senhor, ela era uma mulher comum, incrédula, não conhecia Jesus, mas pelo primeiro momento que ela ouve falar de Jesus, ela atua. No primeiro momento que ela ouve falar no nome de Jesus, ela aplica, ela age, ela vive. E é o que eu quero aqui refletir com os meus irmãos. De qual forma você tem aplicado a palavra de Deus que você tem recebido do altar? De qual forma você tem tocado a Jesus? Porque eu creio que assim como essa mulher passou por frustrações, por momentos adversos, eu creio que muitos de vocês que aqui estão, têm passado por momentos adversos, por momentos de dificuldades, barreiras, impedimentos, isso em todas as áreas da vida. Mas veja que essa mulher, ela ultrapassa os obstáculos, ela ouve falar no nome do Senhor, através da palavra, e ela aplica. Ela não fica ali voltada somente para o teu mundo que ela estava vivenciando de momento, mas ela diz: chega de viver a mesmice. Uma observação e aplicando a nós: chega de vir para o culto e ficar da mesma forma. Chega de vir para o culto, de entrar e sair do mesmo jeito. Chega de vir para a igreja, ouvir a palavra, passar um momento na igreja, 2 horas num culto e sair da mesma forma. De qual forma você tem tocado a Jesus? De qual forma você tem recebido a palavra do Senhor no teu coração? Será que essa palavra, a palavra de Deus, que tem sido compartilhada no altar, você tem aplicado na sua vida? Na sua vida diária, na sua vida cotidiana? Ou será, meus irmãos, que nós viemos aqui somente passar uma porção de tempo? Porque veja, essa mulher sofreu 12 anos isolada da sociedade, rejeitada pela sociedade. E até quando nós vamos aceitar isso? De entrar num culto, sair da mesma forma.
Até quando nós vamos aceitar as frustrações sobre as nossas vidas? Até quando nós vamos se conformar à forma em que estamos vivendo na sociedade, dentro da nossa casa, no casamento, na faculdade, no trabalho? Até quando nós vamos aceitar isso? Porque estamos todos os dias aqui recebendo a palavra de Deus. Se eu recebo a palavra de Deus, é porque o Senhor está me dando orientações que são aplicáveis sobre a minha vida. Então eu preciso atuar, eu preciso agir, eu preciso tomar um posicionamento sobre a minha vida. E foi o que aconteceu na vida dessa mulher. Ela tomou uma postura, estava frágil, não tinha mais recursos financeiros, que não foram suficientes para trazer alegria, para trazer liberdade, e para trazer bonança espiritual, paz, porque essa mulher não tinha paz. E uma pergunta que eu faço aqui: você tem tido paz? Ou você tem aceitado as frustrações? Ou você tem já se conformado com os seus problemas diários? Ou você já tem se conformado com essas barreiras, esses empecilhos que estão sobre a tua vida e estão te isolando cada dia mais? O Senhor está pedindo para nós aqui hoje, para tocá-lo de forma diferente, de forma diferenciada, e levar como exemplo o ato dessa mulher, porque não foi um ato qualquer, não foi um ato superficial, e é o que nós temos que isolar da nossa vida cotidiana, o ato superficial, porque nós queremos vir para o culto e receber a palavra de qualquer forma. Nós queremos vir para o culto e receber a mensagem que massageia o nosso ego, não a mensagem que nos confronta, não a mensagem que chama a nossa atenção e pede para nós uma postura. E é isso que tem acabado no cristianismo, nos altares, nas tribunas. Pastores superficiais, pregadores que só querem pregar mensagens que massageiam o ego, mas não mensagens de confrontamento, mensagens que faz o ser humano refletir na sua vida espiritual, na sua vida física, no seu combate no campo espiritual. Mensagens superficiais, mensagens que não elevam o nível espiritual, mensagens que não levam para o aprofundamento espiritual, intimidade com Deus, mensagens que não traz o ser humano ao arrependimento, mensagem de confrontamento. E o Senhor está dizendo aqui: até quando você vai viver dessa forma? Até quando você vai aceitar essa vida que você está levando? Até quando você vai vir para o culto, entrar da mesma forma e sair? Quando o seu toque vai ser diferenciado? Quando o seu toque vai ser com fé? É o que o Senhor está pedindo aqui para nós hoje. É o que o Senhor está requerendo de mim e de você aqui hoje. O toque diferenciado. Eu entendo que muitas vezes uma palavra de confrontamento, ela se torna dura. Mas perceba que as mensagens de Jesus sempre foi de confrontamento. Uma certa feita, Jesus está pregando
para uma multidão. E a mensagem era tão dura, tão confrontadora, que a multidão começou a se dispersar. Jesus olha, observa, um vai para um lado, outro para o outro, e quando Jesus menos espera, os seus discípulos também começam a se dispersar. Um dos seus discípulos se aproxima dele e diz: Senhor, que mensagem dura, que mensagem forte e confrontadora. Jesus diz: se você quiser ir, pode ir também com eles, o acompanhe. Esse discípulo de Jesus, ele se conforma, porque ele sabe, se saísse dali, não haveria outro caminho, porque o próprio Jesus diz no seu evangelho, Evangelho de João, capítulo de número 14, o Senhor vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o discípulo ia saindo porque a mensagem era dura, mas quando o Senhor diz: pode acompanhá-los, ele retorna e diz: Senhor, para onde iremos, se somente tu tens a palavra de salvação? Mensagem confrontadora. A mensagem dura é a mensagem que nos traz a reflexão. Porque, meus irmãos, não adianta eu estar vivendo uma ilusão. Não adianta nós estarmos vivendo um momento. Nós precisamos atuar. Nós precisamos tomar uma postura, uma decisão. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela tomou uma decisão. E por mais incrível que pareça, a nossa decisão precisa ser imediata. Existem decisões que nós temos que tomar na hora. Existem decisões que levam um pouco de tempo, mas existem decisões que nós temos que tomar na hora. Existem posturas que nós devemos tomar na hora, agir na hora. E a única saída dessa mulher era agir naquele momento. Porque imagine, 12 anos. Agora imagine comigo, há quanto tempo você está sofrendo com esse obstáculo sobre a sua vida? Há quanto tempo você está sofrendo com essa frustração? Talvez seja no seu trabalho, talvez seja lá na sua família, no seu casamento, talvez seja com os filhos. E essa frustração tem tomado espaço no teu coração. Você não sai do lugar, porque você não vê saída, você não vê caminho. Mas qual é o caminho? O caminho é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Jesus também disse: eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a ressurreição e a morte. Eu e o Pai somos um. Jesus está a todo momento: eu sou a tua saída, eu sou o ponto final da sua frustração, eu sou o ponto final desse abatimento espiritual. Só que para isso nós precisamos agir, porque não adianta nós contarmos com Jesus e continuarmos na mesmice. É a mesma coisa uma pessoa quando ela levanta as tuas mãos para reconhecer a Cristo como teu único e suficiente Salvador.
Não adianta ela levantar as tuas mãos e continuar no pecado. Não adianta ela erguer as mãos para reconhecer a Cristo como teu Salvador e permanecer praticando as concupiscências da carne. Prazeres mundanos, prazeres carnais, prazeres momentâneos. Não adianta, nós temos que tomar uma postura, uma decisão, porque quando nós aceitamos ao Senhor, nós tomamos uma decisão. Quando nós aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nós aceitamos Ele como único, Ele é o nosso único Deus. E quando Ele é diagnosticado como nosso único Deus, Ele não aceita que nós sejamos divididos. Ele não aceita que nós sejamos compartilhados. Então, para que haja um mover de Deus sobre as nossas vidas, nós precisamos tomar uma decisão, irmãos. Você que está aqui hoje, os irmãos internautas que estão nos ouvindo, você precisa tomar uma decisão. Irmãos, porque não é só aqueles que ainda não aceitaram a Jesus. Existe muito crente que está dentro da igreja também, que ainda não tomou a decisão. Está passando por frustração. Está passando por momentos adversos na vida. Mas ele não toma uma decisão. Crente antigo de igreja. Irmãos que estão há muito tempo na igreja, mas ainda não tomaram uma decisão. Vivem de aparência, enganando a si mesmos. E a palavra de Deus não é isso. Porque o Senhor não engana ninguém. O Senhor não engana ninguém. A palavra de Deus, ela é a verdade. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Penetra na divisão da alma do espírito, entre juntas e medulas, e está apta a discernir pensamentos e intenção do nosso coração. Jesus, na sua oração lá no Getsêmani, Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo de número 17, o Senhor diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é verdade, irmão. E a verdade que está sendo pregada aqui para você hoje. Você precisa tomar uma decisão. Chega um tempo que a maturidade, ela precisa chegar na nossa vida. Tem hora que nós nos expressamos e construímos argumentos demonstrando a nossa maturidade humana. Mas e a maturidade espiritual para tomar decisão? E a maturidade para romper obstáculos? E a maturidade para enfrentar a sociedade e a rejeição? Porque tem muitas pessoas que olham para suas amizades. Se eu virar crente, não vão olhar mais para mim. Se eu aceitar Jesus e começar a frequentar o templo, os meus amigos vão se afastar e debochar de mim. Percebe que a gente tem maturidade para muitas outras coisas. Mas quando é para tomar uma decisão, o Senhor está pedindo aqui para nós hoje, para que tomamos uma posição na nossa vida espiritual. Porque nós não estamos aqui brincando de ser pregador, irmãos.
Tem almas aqui, ó. Tem almas nos vendo aqui. Eu não sei a quantia que está assistindo essa ministração aqui agora. Mas tem almas aqui. E almas que são valorosas para o Senhor. E o meu compromisso aqui é de pregar a verdade. Não adianta eu subir na tribuna aqui e estar pregando para você como se fosse um coach, te incentivando a fazer algo. Não. Não adianta eu estar pregando uma mensagem aqui que vai massagear o teu ego, para você sair sorrindo da igreja. Não. Você tem que sair daqui hoje em prantos, reconhecendo que você mesmo tem fracassado, que você mesmo não tem tomado uma postura diante de Deus e aceitado a vida que você está vivendo. Porque essa mulher não ficou na mesmice, ela tomou uma decisão. E a decisão dela foi imediata. No ato de ouvir, ela se posicionou e disse: chega. Chega de viver o mesmo. Chega de vir para o culto e viver o mesmo. Chega de vir para a igreja e passar um período de tempo para que as coisas se desafoguem e depois eu volto para lá. Não. É momento da gente ter maturidade. O homem e a mulher têm hombridade para tantas coisas. E por que não para recorrer à sua salvação? E por que não dar credibilidade àquilo que Deus está se referindo a você? Tome uma postura. Tome um posicionamento. Essa mulher não, ela olha para os obstáculos, mas ela não vê mais os obstáculos como um empecilho. E é isso que nós temos que ter em visão. Nós sabemos que iremos encontrar obstáculos, mas o obstáculo não é um empecilho. Porque eu preciso perseverar. Essa mulher sabia que tinha obstáculos, que tinha a rejeição da sociedade. Mas nesse momento que ela ouviu falar de Jesus, o obstáculo já não era um empecilho. O obstáculo já não era um impedimento para ela. Aplicando em nós, as amizades que me cercam não é um obstáculo para que eu sirva ao Senhor verdadeiramente. A rejeição que eu tenho em mente que irei sofrer da sociedade pode ser até um obstáculo, mas não é um empecilho para o que Deus tem preparado para mim. É isso que você precisa entender. A gente olha muito para o que iremos perder. Perceba que essa mulher, ela perde os seus recursos, os seus haveres, mas ela já não vê isso como um empecilho, porque ela está indo destino à sua salvação. Quando ela toca Jesus, se levanta e fala com Jesus face a face, Jesus fala para ela: mulher, tenha bom ânimo, a tua fé te salvou, vai em paz. É isso que nós temos que ter em mente. Para de olhar para os obstáculos. Para de olhar para as amizades que te cercam. Porque se você continuar olhando para os obstáculos, vão se tornar empecilhos. E você nunca vai sair do lugar. Você vai continuar sendo frustrado. Seus sonhos abatidos. Sonhos não conquistados, projetos não concluídos, e isso não é por causa de Deus.
é por causa de você mesmo. Isso não é por causa do Senhor, porque nós temos o costume e a imaturidade de dizer: cadê o Senhor? Cadê Deus? Quem é este? Como os discípulos fizeram quando estavam no barco, e Jesus dormindo à polpa. O vento soprou de um lado, as ondas subiu do outro, e os discípulos: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? Aí o mestre teve que acordar, e lá acalmou o vento, acalmou a tempestade, só que ele não deixou barato. Por que eu falo que o Senhor, a pregação ela é dura? A pregação ela não é doce como mel, como muitos têm falado aí não. Como muitos pastores têm pregado aí não. Docinho, passar a mão na cabeça de pessoas. Você pode reparar, uma igreja vazia é a igreja que prega o verdadeiro evangelho. Por quê? Evangelho de confrontamento. Então perceba que Jesus não deixa barato para os discípulos. Jesus acalma o vento, acalma a tempestade, mas ele vai se referir aos seus discípulos: homens de pouca fé, por que temeis? Sabe o que Jesus estava querendo dizer com isso? Eu estou no barco. Eles andavam com o mestre, viam os milagres do mestre, as maravilhas que o mestre fazia exercendo o seu ofício. Mas quando chegou a provação, o vento, a tempestade, eles começaram a se apavorar. Poderiam ter tomado uma postura como essa mulher. Poderiam ter tomado uma atitude e maturidade espiritual para enfrentar a tempestade e o vento. Mas eles recorreram a quem? Jesus. O mestre levanta, acalma o vento e a tempestade, demonstrando para eles: eu estou no barco. Por que vocês têm pouca fé? Aí eles ainda, na sua incredulidade humana, eles se perguntam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? João vai expressar isso no capítulo de número 10 do seu evangelho. Jesus dizendo: o eu sou, o mesmo eu sou que se referiu a Moisés lá na sarça ardente, lembra? Ele disse para Moisés: eu sou o que sou. E Jesus agora vem no evangelho e diz: eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só. O eu sou está no barco, irmão. O eu sou, irmã, está no barco. E por que você está temendo? Sabe por que a gente teme? Porque a gente se apega às coisas materiais, supérfluas. Se a gente começar a abrir a nossa visão espiritual para aquilo que o Senhor tem a nos apresentar, a gente não vai mais se apegar às coisas que são superficiais. Porque nós sabemos e temos em mente em nosso coração e arde em nossa alma que Jesus é o nosso consumador. É Ele que supre as nossas necessidades. Então não precisa eu estar me apegando às coisas materiais, coisas superficiais, ilusórias, momentâneas. Porque o que o Senhor tem preparado para mim vai além do meu entendimento. Lembra de Jeremias?
capítulo 33, versículo 3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Para de se apegar às coisas supérfluas, senão você vai continuar frustrado. Para de olhar para as barreiras, porque aí você vai ter como um empecilho e você não vai sair do lugar. Para de olhar para trás, porque o seu alvo é a cruz. Ele é o consumador da nossa fé. Ele é o consumador da nossa fé. Então a gente tem que parar de retroceder, andar para frente, irmão. Olha essa mulher aqui, 12 anos, é uma vida. Agora imagine quantas pessoas estão sofrendo. Ela sofreu há 12 anos. E tem pessoas que devem estar sofrendo há 30 anos, 40 anos, 50 anos, e ainda não tomou uma decisão. Quando verdadeiramente nós vamos tocar Jesus, para que dele saia virtude e poder? Postura, posicionamento. E é o que o Senhor está requerendo de mim e de você aqui hoje. Se coloque em pés em nome de Jesus. Eu peço que você dê um passo aí do teu lugar, venha até a frente, eu quero orar pela tua vida. Venha até o altar aqui. Eu quero orar por você. Eu vou orar por você, mas você também vai orar. Preste atenção. Você vai orar inconformado com a situação que você está vivendo. A sua oração agora é dizer para o Senhor: Senhor, eu estou cansado. Eu estou cansada. E o próprio Jesus, ele diz que tem um alívio para os cansados e os oprimidos. O Senhor diz: vinde a mim todos vós, que está cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Olha só. Esse fardo que está com você não é teu. Esse jugo que está sobre você não é teu, porque o jugo do nosso Senhor é suave e o teu fardo é leve. Jesus está te chamando hoje para você tomar uma decisão. Eu não vou te constranger para você levantar a tua mão, não. Aí no teu lugar você vai tomar uma decisão e dizer: Senhor, chega. Chega de viver frustrações. Chega de viver mesmice. Eu quero tomar uma decisão. Chega das pessoas tomar decisões por você. Chega das pessoas ter propriedade sobre as suas decisões. Tome você aqui hoje. Tenha essa maturidade, essa hombridade de homem e de mulher. Amém? Feche os teus olhos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, estão aqui, Senhor, os teus filhos, estes homens e essas mulheres que aqui estão, Pai, os irmãos e irmãs que estão nos vendo agora. Há quanto tempo, Pai, essas pessoas estão sofrendo? Há quanto tempo, Pai, essas pessoas não têm tomado de hombridade para tomar uma decisão, uma postura diante dos empecilhos que estão sobre as vossas vidas? Mas hoje essas pessoas estão aqui, ó Pai, para tomar uma decisão. Quantos agora em casa, meu Senhor, de joelhos dobrados agora, meu Pai, em lágrimas, em prantos, ó Pai, dizendo que estão cansados de sofrer frustrações, abatimentos nos seus sonhos, projetos, ó Pai, que não vão para frente, a vida que não caminham, e essas pessoas agora estão tomando uma decisão perante o teu altar, e dizendo: chega, é hora de tocar o meu Senhor de forma diferenciada. Meu Deus, quantas pessoas vêm para o culto, vêm para a igreja, na mesmice,
A vida não muda, o caráter não muda, o comportamento não muda, Pai. E esse é o momento que agora Ele está se voltando a arrependimento e dizendo: chega! Chega de viver uma vida supérflua. Chega de viver uma vida que não é digna. Pessoas que agora, meu Senhor, estão quebrantando o teu coração. Pessoas que agora estão com o teu coração contrito, rasgado, meu Senhor, diante do teu altar. Aqui no templo, meu Pai, estão os meus irmãos também, Senhor, tomando uma decisão, tomando uma postura, meu Pai. Quantas vezes, por quantas vezes, meu Senhor, essas pessoas foram afligidas? Por quantas vezes, meu Senhor, essas pessoas foram rejeitadas, isoladas, meu Pai, frustradas, mas estão agora aqui, meu Pai, aceitando a Tua palavra, aceitando ao Senhor, ouvindo o Teu nome, meu Pai, e tomando uma ação sobre a tua vida espiritual, dizendo: chega, chega. Podem vir os obstáculos, podem vir as barreiras, mas já não serão empecilho sobre a minha vida. Eu estou indo direto para a minha vitória. Eu estou indo em direção ao meu alvo, e o meu alvo é o Senhor. Aleluia. Oh Senhor da glória, eu oro agora, meu Deus, para que o Senhor renove a fé, meu Senhor, deste homem. Eu oro agora, meu Pai, para que o Senhor renove a fé desta mulher, meu Deus, em nome de Jesus. Renove agora, meu Pai. Fortalece, meu Deus, este coração, esta alma, este espírito, meu Pai. Renova o intelecto, meu Senhor. Conceda, meu Pai, porta de escape. Conceda, meu Deus, estratégia, meu Pai, para os teus filhos e filhas que estão nos ouvindo, os que estão aqui agora, meu Deus, para que recebam a tua presença, recebam o teu Espírito Santo agora e sejam renovados, restaurados, restituídos, em nome de Jesus. Restitui, meu Pai, a fé do teu filho. Restaura, meu Senhor, aquilo que se havia perdido, e renove, meu Pai, com intensidade sobre a vida dos teus filhos. Renova agora, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Lança por terra, meu Deus, todo impedimento, todo empecilho, tudo aquilo, Pai, que o inimigo Satanás tem investido, meu Pai, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher, muitas vezes lançando a seta de dúvida, de questionamentos, meu Pai, mas hoje são os teus filhos que estão perante o teu altar dizendo: hoje, meu Deus, eu tomo uma decisão. Chega, chega. Satanás não terá mais propriedade sobre as minhas decisões. Satanás não terá mais propriedade sobre a minha vida. As barreiras não serão empecilhos, os obstáculos não serão empecilhos. Hoje eu tomo uma decisão. Seja abençoado, meu irmão e minha irmã. Permaneça com seus olhos fechados. Seja abençoado. Senhor, unge essas pessoas que aqui estão. E eu tenho absoluta certeza e convicção, Pai, que a forma em que elas entraram aqui hoje, elas não irão sair. Sairão daqui hoje com convicção desta palavra, meu Pai, em direção ao Senhor, e tocá-lo de forma diferenciada. Em nome de Jesus, meu Pai. Essas pessoas sairiam daqui com o fluxo da frustração, do desânimo, da angústia, da tristeza, estancados, porque hoje o Senhor derramou virtude e direcionou palavra de salvação. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, meu Deus, enraiza, meu Pai, essas pessoas que aqui estão.